Shalom, irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo. Facebook hoje está funcionando, hein? Ora vem, Senhor Jesus. Facebook KGB CIA transmitindo para vocês. Daqui a um tempo, se Deus quiser, eu quero aumentar as plataformas. Irmãos, o objetivo não é clickbait, chamado assim, né? O objetivo é levar a palavra. E se você puder ajudar, no que você puder ajudar, pegue o link, mande para os amigos, mande para os parentes, nos grupos, tá? Vamos falar de Jesus. Sempre procurando esclarecer alguns assuntos, aquilo que é oculto não é para nós, aquilo é para o Senhor, né? A própria Bíblia fala que as coisas reveladas são para os homens, os mistérios são para Deus que os fez. Portanto, que nós possamos, dentro daquilo que o Senhor ilumina, revela, cada vez mais alcançar vidas. Hoje, mandando um abraço muito especial aí, nós vamos ter um novo apoiador no programa, hein? A Água Mineral Sher, meu amigo de muitos e muitos anos, o Juninho Sher, o Valdir Júnior. Nós estudamos juntos lá em Governador Valadares, morávamos numa pensão que era da tia dela, a tia Adair ou Adair, eu faço confusão porque uma é a mãe do Betão, que era tia dele também, mas uma era Adair e a outra Adeir. Nós moramos juntos lá. O próprio Betão Bonisson, o Robson Bonisson, o Juninho Bonisson, o Elinho, meu primo, o Mário de Conselheiro Pena, que já até faleceu. Era uma turma boa. Graças a Deus, durante um bom tempo a gente esteve ali juntos. E eu agradeço muito ao Júnior, a Água Mineral Sher, que está apoiando aí, vai passar a apoiar nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Água Mineral das Montanhas, hein? Essa, vem lá das montanhas. Uma água de qualidade que nós temos o privilégio de ter aqui em nossa cidade, né? É uma indústria nossa, portanto, na hora de escolher uma água mineral de qualidade, escolha a Água Mineral Sher. Você está prestigiando o melhor e aquilo que a sua cidade também tem arrecada, né? É uma empresa da sua cidade. Ok? Irmãos, hoje eu também quero mandar até uns abraços aqui para mandar para o Jonas e a Helenita, a irmã Maria Conceição, o Antônio Silveira, a Maria José Silveira, da família do José Silveira, ok? Parece que eles são ali do Barro Branco. Não sei se estão morando no São Vicente, eles anotaram lá na KGB. Mas é mais ou menos isso aí. O abraço tá dado aí, tá bom? A todos vocês. Paulo Sabino, lá de Itueta, o Pedro Nicole, o Osiel, o Daniel, todos ali que nos ouvem. Irmãos, essa semana nós vamos falar um pouco sobre a Pessah. Pessah é o termo em hebraico, é o termo certo, é o nome original dessa celebração, desse acontecimento. Foi um acontecimento que virou uma celebração, um evento celebrado todos os anos em Israel, e é um evento das festas de Israel, é uma das mais importantes. As luas de sangue de 2014 e 2015 foram em Pessah e Sukkot. Uma em 2014 na Páscoa, Pessah, e em 2015 também na Páscoa de 2015, outra lua de sangue. Uma outra lua de sangue em Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, em 2014, e outra em 2015, também a festa de Sukkot. É muita coincidência, não é? Será que nosso Deus é um Deus de coincidência ou é um Deus de ciência? Onisciência, é isso que nós cremos. Então as coisas de Deus, não podem ser mudadas conforme a vontade do homem, porque a lei ela foi
Jesus viveu toda a lei. Às vezes as pessoas falam que a graça substituiu a lei, mas não é assim não. A graça cumpriu a lei, cumpriu a lei e acrescentou algumas coisas, como por exemplo, os mandamentos, eles são comportamentais, tipo assim, lavar o homem por fora, lembra que eu já falei isso? E a graça nos lava por dentro, com os dons espirituais, com o fruto do Espírito. Isso é importante de entendermos, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. A Páscoa eu vou ler aqui para os irmãos entenderem melhor. A Páscoa judaica, chamada Pessá, é celebrada no início da primavera no hemisfério norte, começando ao pôr do sol do dia 14 de Nissan e durando 7 ou 8 dias, depende da fase da lua. Em 2026, a Pessá começa ao pôr do sol do dia 1º de abril e termina na noite de 8 ou 9 de abril. Detalhes: o que comemora? A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Irmãos, está em Êxodo 12. Você pode pegar a sua Bíblia, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica, você pode olhar. A gente precisa sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, pega a sua Bíblia e confere nela, porque o que é verdade está ali, Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, tá bom? Então confere na Bíblia, faça como os bereanos, Os bereanos, tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras. O calendário ocorre no mês de Nissan, coincidindo com março ou abril do calendário gregoriano. Seder, o jantar ritual Seder, ocorre na primeira noite, celebrando a libertação. Tradições: durante esse período não se come pão fermentado, chama Hameset, consumindo apenas matzah, que é o pão ázimo. Então, esse é o detalhe. E hoje nós vamos falar mais sobre ela, como que o Senhor orientou ali a Moisés, o que aconteceu, como é que foi a morte dos primogênitos, Nós vamos falar sobre isso aí. Devemos comemorar a ressurreição de Jesus? Sim, meu irmão, isso foi um evento maravilhoso, mas Pessá é Páscoa, e Páscoa é passar por cima. O anjo passou por cima das casas que tinham o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro nas portas, tá? Então, e as datas são diferentes, tá? As datas são diferentes. Jesus comeu a Páscoa. Na quinta-feira, Jesus comeu a Páscoa. E ele foi preso na sexta-feira e morto na sexta-feira. Então, se ele comeu a Páscoa, como é que é a Páscoa? Como é que a gente explica a Páscoa ser a ressurreição de Jesus? Não é verdade? E ele fala muito claramente: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, isso aí deixa muito claro. Nós não podemos pensar que por repetir muitas vezes a mudança de data se valida, porque não. É igual, nós não podemos criar hábitos dessa forma. É igual a situação do Natal. Quando Jesus nasceu, não foi em dezembro. Quando chegar próximo ao Natal, nós vamos falar sobre isso, certo? Mas já falei várias vezes para os irmãos, não foi em dezembro. Tem uma tabelinha feita a partir do exercício do sacerdócio de Zacarias, que era o pai de João Batista, marido de Isabel, que por ali dá para se ter a certeza do mês. Então, nós não temos a intenção nenhuma de fantasiar absolutamente nada. Verdade nunca vai deixar de ser verdade. Palavra de Deus, então, nada pode tirar, nada pode se acrescentar. Eu vou até mostrar um texto aqui para os irmãos que fala exatamente sobre isso aqui. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, isso é Apocalipse 22, se alguém lhes acrescentar algo, Deus
lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Isso aqui nos impede de acrescentar ou tirar alguma coisa, a não ser que você queira incorrer nesse pecado que o Senhor pediu para não fazer, porque há uma punição grande em cima disso. Vamos orar? Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Abençoe esse programa, nos dê sabedoria para falar do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer clareza, luz àquilo que vai ser mencionado na Escritura do Senhor. Aquilo que não pode ser mexido. E que haja, Senhor, toda a condição, não razão do homem, mas a condição do Senhor, para que possamos alcançar a verdade. E que todos que estão nos ouvindo possam entender o propósito do Senhor nas suas vidas, através da palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus tem poder. Vamos ouvir esse louvor. Irmãos, o nosso programa tem um apoio cultural da Distribuidora Kaiser, bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. É com a Distribuidora Kaiser. Fica na rua São Pedro, número 119, no São Vicente, em Resplendor. Telefones de lá, 3263-3355, 998-204503. Farmavida, mais qualidade de vida para você e sua família. Farmavida fica no Olegário Maciel 318, ali perto da KGB. Os telefones de lá, 3263-2092, 991650910. Esse aí é o Zap, hein? É um grande estoque, um bom atendimento e entrega rápida para você com a Farmavida. Tititi Lanches, o melhor lanche da cidade, fica na rua São José 1146, telefone 999912862. Lá, além desse lanche delicioso, tem sorvetes diversos, açaí e vitamina de açaí. Tititi Lanches. Tá precisando de um táxi aí em Vitória? Procure o Eric Leiber, 27999640475. Táxi de confiança, uma pessoa séria, honesta, para rodar com você aí no Espírito Santo, ou mesmo viagens interestaduais. Eric Leiber. CS Celulares e Viveiro de Mudas Babilon, as melhores mudas de café você encontra no Viveiro de Mudas Babilon, que já está se tornando, irmãos, para a honra e glória do Senhor, um dos maiores viveiros do Brasil, produzindo 12 milhões de mudas aqui no Espírito Santo, em Itaguaçu, e já fez uma filial na Bahia, que também está produzindo 12 milhões de mudas. Olha que maravilha. E eu fiquei muito feliz porque Carlos, meu genro, promoveu já alguns cultos, sempre faz cultos no começo do expediente, né? Tem inclusive um gerente dele lá, é diácono da Maranata, e de vez em quando eles levam assim, muitos instrumentistas, fazem um culto maravilhoso, né? Ainda vou participar lá, já fui convidado, se Deus quiser, nós assinamos a possibilidade, nós vamos estar juntos lá. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks e impressoras, além de certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Easy Informática, telefone 999-370233, 999-486909. Fica na rua Monte Serra, número 170. Easy Informática. Um abraço pro Alex. Café Expedicionário, o melhor café da nossa região. Se você ainda não mudou, mude. Café Expedicionário. Experimente e certamente você vai gostar, você vai mudar. Tem vários tipos de café. Eu uso muito o Expresso Premium e o Gourmet. Tá? Esses para mim são os melhores, ok? São café arábica puro. Experimente o café arábica puro, é um pouquinho mais caro, mas ele é muito melhor. É igual a Dedetizan, quem lembra da propaganda da Dedetizan? É um pouco mais caro, mas é muito melhor.
Farmastore com até 50% de desconto em medicamento à vista. Farmastore tem isso para você. Saúde em primeiro lugar. O telefone é 99703-2575. E a Farmastore fica ali na Moraes Carvalho 402, perto do Hospital de Resplendor. Um abraço para o pastor Luiz Astori. E eu deixei por último aqui a Cantina El Shaddai. Ô, Vander Lúcia, eu comi uma panqueca ontem. Aliás, eram duas daquelas formas, né, de panqueca. Uma com molho branco e a outra com aquele molho de tomate. Deliciosas as panquecas. Se você num domingo ou durante a semana quiser comer alguma coisa especial, diferente, é só pedir, viu, que a Vanderlúcia faz para você, ok? Panquecas, que delícia. Eu ainda vou experimentar aí umas outras coisas, porque no domingo é difícil a gente fazer comida. Escola Bíblica é às 10, termina às 11, quer dizer, até você fazer, né, dá 1 hora da tarde. Então é melhor já ter aquilo preparadinho, né? E nós vamos ver o que nós vamos comer no final de semana que vem. Prepara aí, Vanderlúcia. Gostei das panquecas. E você pode encomendar suas panquecas, tá? O telefone de lá é 998-780807. Irmãos, o tempo já está meio adiantado. Nós já vamos começar na mensagem, tá? Não vai ter um louvor antes, não. Nós vamos falar sobre a 10ª e última praga, e nós vamos falar sobre a Páscoa. O assunto hoje é a verdadeira Páscoa. A palavra do Senhor diz assim: Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhi um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando as vir marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará por cima, passará adiante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observareis essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Para sempre. Preste atenção na orientação, na Páscoa do Senhor. As orientações do Senhor não caem com o tempo, né? É Antigo Testamento, mas está valendo até hoje, para sempre. Presta atenção nisso. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito da Páscoa. Quando vossos filhos vos indagarem: que culto é este? Ensinareis: é o sacrifício de Páscoa, Pessá, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou todas nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, a Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos pela tua palavra maravilhosa. Seja o Senhor a instrução aos nossos corações nessa tarde. Não o homem, não a razão, mas o Espírito Santo do Senhor a nos trazer, ó Pai, o esclarecimento, a verdade, para a honra e glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou confessar aos irmãos que eu ia trazer alguma coisa daquilo que não é a Páscoa verdadeira.
mas eu estava orando aqui pela mensagem e o Senhor falou comigo: fala apenas o que é, apenas a verdade, né? Não precisa para a verdade ser conhecida, você não precisa falar da mentira. Portanto, irmãos, isso aqui é a Páscoa verdadeira. A orientação do Senhor é essa, né? Começa no capítulo 12 e fala que no dia 10 do mês de Nissan, o calendário hebraico é um calendário um pouco diferente do nosso. Ele é lunar, o nosso é solar. O calendário lunar tem 360 dias, o solar tem 365 dias. Então os dias não conferem um ano em relação ao outro. Por exemplo, uma festa que cai agora, vamos dizer hoje, dia 30 de março. No ano que vem, ela não vai cair dia 30 de março, porque são 5 dias de diferença o calendário do outro, né? Então, o que nós podemos entender a respeito da Páscoa no dia 1º de abril. Nesse dia se tirava um cabritinho, se escolhia um cabritinho, um cordeiro, cada família tirava o carneiro e o matava no dia 14. Durante aqueles 4 dias, aquele cordeirinho ficava dentro de casa, sendo alimentado, examinado, porque não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter nada quebrado. Tinha que ser alguma coisa já se imaginando no sacrifício verdadeiro, final, o único sacrifício, o suficiente sacrifício pelas nossas vidas, que é o sacrifício de Jesus. Então, esse cordeiro era tirado e a sua carne era assada. Foi uma orientação para se comer rápido. Tudo assado, não podia ser cozido, não podia ser nada de outra forma, porque nem cru, não comereis nada cru nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado na brasa. Meu irmão, isso aqui simboliza o que Jesus passou, né? O fogo da luta que Jesus teve, né? Quanto sofrimento Jesus teve. Então, e este sangue seria passado com um galinho de isopo. Isopo é muito usado na Bíblia, ele era muito usado. Todas as casas no Egito, elas tinham desenhos nas portas. Todas as casas, inclusive as casas que o povo hebreu, né, o povo de Israel morava, porque não eram casas deles, eram casas egípcias e que eles ocuparam ali na região norte do Egito, chamada Gozen. Então, qual era o sentido disso? Era que havia uma marca em toda a porta, né? Em toda a porta havia uma marca de sangue, cobrindo inclusive aqueles desenhos de deuses egípcios, né? Eram duas coisas, era cobrir os deuses, né? E mostrar que naquele lugar havia uma família que respeitava o sangue do cordeiro, coberta pelo sangue do cordeiro. Meu irmão, assim é a sua vida. Tenha sempre a marca do sangue de Cristo no seu coração, para quando Deus olhar lá de cima e falar: aquele ali é meu servo, aquele tem a marca do sangue no coração, aquele valoriza o sacrifício que meu filho fez na cruz. Portanto, irmãos, naquela noite o anjo passou, Páscoa, passou por cima das casas dos hebreus que tinham sangue na porta, mas aonde não tinha, eles entraram. Nas casas dos egípcios não tinha, porque todos os hebreus cumpriram a orientação do Senhor. Então na casa dos egípcios não tinha. Então todos os primogênitos foram mortos, inclusive o primogênito do faraó. Todos foram mortos. Esta foi a última praga,
né, a 10ª praga. Já haviam tido 9 pragas, a 9ª foi a praga das trevas, e Faraó não liberava o povo para ir embora. Já estava na hora, 430 anos de cativeiro, 430 anos, meu irmão, né, de cativeiro, de escravidão. E o povo, o Senhor chamou Moisés para que Moisés liderasse o povo para sair, né? Era a hora de voltar para a terra prometida, e o Egito não queria permitir, né? Faraó não queria permitir, mas o Senhor agiu, e no que ele agiu, houve este culto maravilhoso, esse culto de saída. Que culto é este? Quando vossos filhos vos indagarem, que culto é este? Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos do Egito. Passar por cima. Irmãos, nós devemos comemorar sim a ressurreição de Jesus. Isso é importante demais, demais. Mas esta festa, a Páscoa, não é comemoração da ressurreição de Jesus. Jesus estava vivo e comeu a Páscoa na quinta-feira, né? Então nós não podemos mudar nada, porque como nós lemos no começo, nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado da Bíblia, né? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, né? Portanto, que nós possamos entender verdadeiramente o sentido da Páscoa para nós, tá? O que é a Páscoa? A Páscoa não é uma expressão da deusa da fidelidade, da fertilidade, chamada Ishtar ou Astarote. Lembra de Astarote, né? Os sacerdotes de Baal e os sacerdotes, né, da deusa Astarote, a deusa fenícia? Pois é. Então teve a quem você quer servir, né? Vamos servir a Deus, vamos comemorar a Páscoa verdadeiramente, mas da forma correta, tá bom? Coelho não bota ovo, mas Jesus é o Cordeiro que nos dá a grande bênção de quando valorizamos conforme Ele pede, para lembrar para sempre desta Páscoa maravilhosa que é a saída da escravidão do Egito. Moisés fala lá em Hebreus, né? Moisés fala em Hebreus, me parece que Hebreus 3, eu vou tentar achar rapidinho aqui, mas pode ser que sim, pode ser que não. É interessante, eu já até preguei até aqui mesmo na rádio. Achei. Olha o que Deus fala aqui. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Uai, o que Moisés fez que vai ser revelado no futuro? Meu irmão, é a Páscoa, né? É a nossa Páscoa, a saída do Egito, tá? O Senhor vai punir aqueles que não tiverem a marca do sangue de Jesus no coração, nos umbrais das portas, né? Nós vamos sair daqui, dessa escravidão, né? Dessa idolatria, assim como eles, porque lá no Egito era idolatria, era escravidão, né? Eles eram explorados, e vamos para uma festa maravilhosa na eternidade com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ouvir um louvor, peregrinando. Nós vamos ficando por aqui, nosso programa está chegando ao final. Eu vi aqui uma mensagem que foi publicada em 2022 no Facebook da KGB e CIA. Presta atenção. Tá devendo? Pague. Tá difícil? Pague aos poucos, mas pague. Ninguém prospera devendo. Presta atenção, hein? Romanos fala que a ninguém devais, senão amor. Como é que você pretende prosperar? Como é que você quer prosperar? Com o suor dos outros no seu bolso, né? É difícil, hein? Pois é, vamos pagar as contas. Eu falo porque eu sei o tanto de aperto que eu passo na minha loja por causa de
compromissos não cumpridos. O nosso programa tem o apoio cultural da KGB e CIA. KGB e CIA tem sempre novidades para você. E também distribuidora Kaiser, Tititi Lanches, CS Celulares, Viveiro de Mudas, Babilon, Táxi Vitória, Easy Informática, Café Expedicionário, Farmastore e Farma Vida. Cantina El Shaddai. Atenção, Vanderlúcia. Lembra que nós vamos ter uma torta de bacalhau para sexta-feira, hein? Tem essa encomenda aí, hein? E se você quiser encomendar a sua, ainda é segunda-feira. Entre em contato com a Vanderlúcia para você encomendar a sua torta de bacalhau para sexta-feira. Coisa assim de diferenciado, sabe? Uma pessoa que faz com maior capricho. Pois é, a Cantina El Shaddai faz para você. Anota o telefone 998780807, ok? Cantina El Shaddai, fale com a Vanderlúcia. Vamos ficando por aqui, agradecendo também ao meu irmãozinho, o Juninho Scher, lá da Valdir, né? Da água Scher, água mineral Scher, que vai estar conosco, né? Talvez a partir de amanhã. Deus abençoe. Água mineral das montanhas. Você tem isso aqui na sua cidade. Você que tem mania de ficar reclamando de Resplendor? Pois é, nós temos uma água mineral das montanhas. Alta qualidade com a água mineral Scher. Amém? Fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Shalom.